Cara, eu fico muito preocupado com a ideia de todo mundo falar de milhão. Se você ainda não tem centenas de milhares de reais, você ainda não deve falar de milhão. Você deve falar de centenas de milhares de reais. Mas se você ainda não tem dezenas de milhares de reais, você não deve falar de centenas de milhares de reais. Você tem que falar de dezenas de milhares de reais. Se você ainda não tem milhares de reais, você ainda não deve falar de dezenas de milhares de reais. Você tem que falar de milhares de reais. Se você ainda não consegue faturar R$1.000, você não deve falar nem de 1.000 acima, você tem que falar de 1.000 abaixo. Se o seu faturamento é abaixo de 100, fala de abaixo de 100. Se o seu faturamento é abaixo de 10, fala de abaixo de 10. Se você não tem faturamento, busque entender sobre faturamento. Respeite esses degraus para que um dia, depois de ter centenas de milhares de reais, você fale de milhões. Saltar tudo isso e querer ser milionário é enxugar gelo. Alguns vão te falar que dá para fazer. Eu prefiro ser realista com você, que eu posso encontrar com você na rua e te dar um abraço sincero e saber que eu não te iludi nessa... Bom, eu prefiro acreditar que o que leva um cliente a ficar não é a forma de pagamento, e sim a qualidade no serviço ou no produto ofertado por ele. A soma de fatores é que leva um cliente a ficar. Eu particularmente não acredito na ideia do fiado. Particularmente. Você tem duas opções: buscar melhorar ainda mais a aplicabilidade daquilo que você faz, manter a ideia de não vender fiado, ou ir atrás dos clientes, dos que você chamou de cliente e que sumiram porque você parou de vender fiado. A evolução, ela é um lugar de dor mesmo, tá? Só para que você saiba. Se não está doendo, não evolui. E pode ser que essa seja a sua oportunidade de ver que estava em uma zona de conforto, que não estava prospectando, indo atrás de novos clientes, fazendo a coisa acontecer, buscando conhecer pessoas todos os dias para contar para essas pessoas sobre o que você faz e tentar trazer mais pessoas para fazer aquilo contigo. Mas repito, não acredito que as pessoas vão embora pelo formato de pagamento. Particularmente não acredito nisso. Visão, hein? Olha, eu nasci em uma cidade também pequena, chamada Pitangui, lugar que eu gosto muito. E quando eu nasci, eu também tinha a visão de que crescer na vida estava acoplado a ir para um lugar de mais possibilidades. Só que aí eu comecei a perceber que isso é uma das maneiras de crescer na vida também. Não necessariamente crescer na vida, de tentar em outro lugar. É uma das maneiras. Mas lá em Pitangui tinha o Marcinho da Granja, que era gigante, tinha um Rebolo, que era gigante, o João Batista Vilaça, que era gigante, o Totonho da Saju, que era gigante, o João Taviano, que era gigante, e vários outros, que eram gigantes, dentro de uma cidade minúscula. E aí eu vi que não tinha a ver com a cidade, tinha a ver com perceber e aplicar de fato esforço merecedor a crescer independente do tamanho da cidade que você atue. Eu conheço pessoas quebradas em São Paulo e conheço pessoas com muito dinheiro em Pitangui. Vale a pena ouvir qualquer tipo de pessoa. Agora, o que fazer com o que você ouve, aí já é contigo. Não é o que as pessoas falam, é o que você aprende com isso. Então, vale a pena ouvir qualquer tipo de pessoa. Só tome cuidado para que os seus ouvidos não sejam emprestados apenas para esse tipo de pessoa. Porque pode ser que tenha muita inveja por detrás das críticas de alguns. Mas vale a pena sempre considerar tudo aquilo que chega até você. Aí é você que escolhe como considerar isso. Não adianta ficar louco, irritado por isso ou por aquilo, não. Deixe essa prática de irritado para os sem controle emocional. Desses a vida cuida, que eles estagnam em um determinado lugar, não conseguem avançar. Mas ouça. Ouça e leve para o seu laboratório de pesquisa sobre aquilo que chega e veja em qual gaveta você coloca aquilo para usar quando a seu favor. Deixe as pessoas que a vida cuida. Bom, eu acho que você está falando em nome de todos e não é uma realidade. Tem sim o ambulante ou alguém que está no mundo dos negócios que pode tentar vender o sofrimento antes de vender o produto ou o serviço. Normalmente não fica de pé por muito tempo, não. O que essa pessoa está tentando dizer é, vamos lá, deixa eu pegar um produto. Aqui, eu vou pegar essa escova que eu falo com vocês. A pessoa chega e fala, pô, as coisas lá em casa estão difíceis, eu tenho meu aluguel para pagar, meu filho está isso, etc, 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 etc. Compra aqui para me ajudar. Tem sim os que fazem isso. Agora, se você for atrás dos águias, você vai encontrar a pessoa que vende essa escova porque entendeu que isso é demanda, e você vai encontrar a galera do mimimi. E aí você escolhe de quem você quer comprar. Então essa fala aí não representa uma maioria. Essa fala existe a galera que quer fazer negócio pela piedade, mas a maioria da galera entendeu o jogo e está vestindo a armadura de guerreiro e indo para a pista. Essa é a visão.
Particularmente eu não acho legal, mas é um pensamento meu, tá? Eu prefiro agregar valor e cobrar um preço cheio em cada possibilidade que eu tenho de fazer negócio com alguém. Agregar valor é melhor do que dar brinde. Promoção, brinde, etc, etc. Isso é o meu pensamento, é um pensamento rico, é a maneira que eu prefiro fazer no meu quadrado. Agregar valor, agregar valor, agregar valor. Seja no produto ou no serviço, agregar valor e agregar valor. E cobrar preço cheio. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Acabou de chegar o kit de livros aqui que nós vamos vender. Você vai comprar em qualquer livraria do Brasil, você vai comprar esses livros aqui separados no máximo por R$150. Isso aqui é um kit que nós fizemos com encarte diferente, etc. Aí tem valor agregado, vou autografar esses livros, tem valor agregado, vou combinar a galera para uma sala de Zoom. Quem comprar o livro tem valor agregado e é claro que eu não vou vender os 3 por 150. Pode ser que eu venda os 3 por 400, por R$500. Porque tem valor agregado. Eu prefiro isso do que sair dando brinde e fazendo promoção. Agregar valor, diferencial. Como atrair pessoas? Merecendo a atenção delas. Como merecer a atenção delas? Melhorando a si próprio o tempo todo. Por que eu não atraí pessoas até hoje? É porque você não mereceu a atenção dessas pessoas. Por que eu não mereci a atenção delas? Porque eu não melhorei a mim mesmo. Não se tem atenção de pessoas antes da melhora de si próprio. Não se atrai pessoas apenas pela sua intenção. É um jogo de troca. Quando se entende isso, tem-se a preocupação de melhorar a si próprio o tempo todo, melhorar o produto o tempo todo, melhorar o serviço o tempo todo, melhorar a fala o tempo todo, melhorar a comunicação o tempo todo, melhorar o nível de relacionamento o tempo todo, conhecer novas pessoas o tempo todo, antes de apenas querer atrair pessoas. Esse jogo de achar que as pessoas têm que vir até você por esse ou por aquele motivo, ficou lá em um lugar chamado passado. Ou muda a mentalidade, ou não vai conseguir atrair pessoas. Você perdeu uma grande possibilidade de fazer uma pergunta e fez uma colocação, mas nunca você me responde. Às vezes a ansiedade de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo faz com que esse tipo de coisa aconteça. Talvez se tivesse feito uma pergunta, eu tinha lido a pergunta e respondido a pergunta. E estou aqui fazendo uma colocação para que você entenda que é no tempo que as coisas têm que ser. O dia que eu resolvo abrir e ver aquilo que você escreveu, haja visto que eu recebo milhares de perguntas quando abro o caixa, eu me deparo com isso. Mas você nunca me responde, você me perguntou, ainda assim eu estou fazendo uma fala em cima do que você escreveu. Não, certamente não. Eu não tive tempo para isso não. Minha vida tinha tanta coisa para resolver o tempo todo que eu não podia me dar o luxo de parar e, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não podia. Eu tinha que fazer... Minha mente sempre foi ligada no 220 para acontecer, resolver hoje tem que ser resolvido hoje, amanhã tem que ser resolvido amanhã e por aí vai. Se eu parasse para lamentar por qualquer que fosse o motivo, ou permitisse que por qualquer motivo o meu emocional ficasse abalado, eu certamente não conseguiria resolver o próximo nível nem aquele. Então eu nunca criei problema em cima do problema. Porque se tem um problema, eu tenho que desenvolver a solução para ele, não criar problema em cima de problema. Então, se já tem uma vida caótica, é um problema, eu vou abalar meu emocional em virtude dessa vida caótica, aí já é o problema do problema. E assim eu vou criando problema em cima de problema e não consigo sair dessa bola de neve que se transforma isso. Nunca permiti que a vida fizesse isso comigo. Sempre trabalhei meu emocional acima de qualquer uma outra coisa. Não é uma questão de priorizar dívidas. É apenas honrar um compromisso firmado com alguém que confiou a você uma determinada quantia em valor. Não tem a ver com opção entre priorizar dívida ou guardar dinheiro. Não existe. Não dá para você estar devendo e guardando dinheiro. Tá errado isso aí. E o pior é que você sabe que tá errado, porque adulto sabe todas as respostas. Não tem essa de... Não é questão de prioridade, essa questão aí é outra coisa, é princípio básico de vida, não tem a ver com prioridade. Se alguém confiou em você algo em espécie e você não paga para essa pessoa que foi confiada e está guardando dinheiro, tem um erro, tem uma pedra no meio do caminho chamada você. Bom, vale muito a pena ter fé, vale muito a pena investir na gestão das emoções. Vale muito a pena se colocar na condição de aprendiz e aprender com tudo que acontece contigo o tempo todo. Vale muito a pena aprender sobre vendas. Vale muito a pena aprender sobre educação financeira. Vale muito a pena não desistir de si próprio. Vale muito a pena ter um propósito bem identificado.
E vale muito a pena ter uma facilidade absurda de se desligar de pessoas, lugares e hábitos. Vou repetir. Vale muito a pena ter uma facilidade absurda de se desligar de pessoas, de coisas e de hábitos. Cara, o preconceito é algo que, nascido nesse país com esse tipo, você precisa aprender desde cedo. Não apenas para lidar com quem está acima da gente, mas também para lidar com os iguais que também tratam com situações que não deixam de ser preconceituosas. Vou dar exemplos para vocês aqui. Semana passada eu estava na Tijuca, aí entrei em um mercado e uma segurança negra que provavelmente foi criada com as mesmas condições dos mesmos lugares que eu, passou por tudo que eu passei, que sabe o que é isso, começou a me seguir dentro do mercado. Só para defender o salário dela e a orientação que ela tem de que esse tipo de pessoa é suspeito dentro do mercado. Aí eu saí e falei, vou ficar aqui do lado de fora, que eu tô só aguardando uma pessoa aqui, aí, só para evitar que você me siga e que esse constrangimento fique em mim e em você. Já teve dia que eu descendo com o meu cachorro no meu condomínio, alguém entrou com o cachorro no elevador e me perguntou, quanto você cobra para andar com o cachorro, para passear com o cachorro? Eu respondi, quanto você paga? De repente eu posso levar o seu no tempo que eu tô levando e ganhar esse dinheiro. Tem mais fatos, eu vou falar outros fatos. Hoje eu tenho carros compatíveis ao meu resultado, né? Não são carros comuns de se ver pela rua, não. Já teve vezes que pessoa me viu entrar no carro e falar, ó, cuidado, tá? E meu patrão também sempre pediu para eu levar os carros para lavar, mas eu não tenho nem coragem, porque se bater um carro desse aí eu não consigo pagar. Toma muito cuidado, porque Rio de Janeiro o povo dirige de qualquer jeito. Eu falo, beleza. Na mente da pessoa eu estava indo levar os carros do patrão para lavar, porque essa pessoa desse tipo não pode ter aquele tipo de carro, tão difícil de se ver na rua. E aí como que eu lido com tudo isso? Emocionalmente controlado, busco muito conhecimento para não me igualar, para não ter que responder de maneira arrogante, para não ter que sair movendo um monte de processo contra todo mundo. Eu não tenho que fazer isso. Eu cuido do meu emocional, já a vida é assim mesmo, a vida vai ensinar para essa pessoa que não é assim e sigo a minha caminhada. Então muitas pessoas... Já eu não tive problema, por exemplo, para comprar esses carros, que são bem difíceis de se ver na rua, não tive problema. Porque quando se entra na loja que se vende esse carro, o vendedor que está lá já é preparado. Dificilmente entra um curioso lá. Pode até entrar alguém que não vai comprar de pronto, mas entra alguém que possivelmente tem condição de comprar. Então, as lojas que hoje eu compro, elas dificilmente cometem o erro de subjulgar o comprador. E aí eu sou um cara muito tranquilo para lidar com isso. Então eu sempre cuido do meu emocional. Seja para lidar com o igual a mim, que não entendeu o resultado que eu alcancei e que ele ainda não alcançou, ou seja para lidar com todos aqueles que estão acima da minha pessoa e que possivelmente poderia ter algum tipo de atitude diferente que trouxesse a ideia de preconceito para a minha caminhada. Então eu sou muito preparado para lidar com essas coisas e para não responder igual. E também é importante falar que o que me levou a gravar o vídeo da água foi justamente um fato que a princípio poderia ser entendido como preconceito. Um cara que me chamou de neguinho que vendia água em Copacabana e que não poderia falar de crise. E o vídeo da água foi o que me projetou para o universo, que me possibilitou todas as coisas grandiosas que eu fiz a partir de 28 de março de 2018. Então aquele vídeo é mais uma prova disso que eu estou falando com vocês. Não é o que a vida vai fazer comigo, não é o que as pessoas vão fazer comigo, é o que eu tenho capacidade de fazer com aquilo. Aquilo poderia ser um limão que a vida estava me dando, assim como dá limão para vários outros iguais a mim o tempo todo. A limonada que eu fiz daquilo é o que difere quem recebe o limão e joga fora por ser azedo ou quem tem a visão de fazer daquilo uma limonada. Foi a limonada que mais me trouxe prazer. Que vitamina C, viu? Primeiro, seguir tentando. Segundo, conhecer pessoas todos os dias. Terceiro, validar clientes, né? Desenvolver uma carteira de cliente. Quarto, seguir agregando valor naquilo que você faz, da maneira que você faz. Quinto, buscando uma maneira nova de fazer a mesma coisa todos os dias. Sexto, nunca se considerando pronto, nunca acreditando que a carteira de cliente que você tem é suficiente para a vida. E sétimo, buscando conhecimento em vendas. Mais conhecimento em vendas, mais conhecimento em vendas, mais conhecimento em vendas, mais conhecimento em vendas, mais e 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 mais conhecimentos em vendas. Cara, eu é que tenho que te perguntar, como você tem como parceiros
alguém que não tem visão de crescimento profissional e você quer alcançar crescimento profissional. É zero a possibilidade. Você tem que trocar de parceiros. Se as pessoas que você convive, que você vive em qualquer área da sua vida, não tem visão de crescimento profissional ou nos crescimentos semelhantes àquilo que você quer, seja lá em qual for a área, você precisa trocar de parceiro, seja lá quem for as pessoas. Não tem problema nenhum nessas pessoas. Elas apenas determinaram que não querem os próximos níveis. Se você quer os próximos níveis, vai buscar pessoas que pensam semelhante a você. Quando você percebe que os seus parceiros em qualquer área da vida não quer crescer, a princípio o problema pode estar neles. Agora, quando você opta em permanecer ao lado desses parceiros, dessas pessoas em qualquer área da sua vida, a partir do momento que você percebe que elas não querem crescer, aí o problema passa a estar em você. Essa é a visão. Enquanto você vender bolo de pote, a dica que eu tenho para te dar é consumir um bolo de pote desse, identificar quais são as sensações que você tem ao consumir esse bolo de pote, quais os prazeres que ele te traz, quais as emoções que ele te traz, para onde ele leva a sua mentalidade, o que te remete, e passar a vender isso ao invés de vender bolo de pote. Venda isso e entregue o bolo de pote. Agora, vender bolo de pote, aí não, aí você está fazendo o que todo mundo faz. Comprar um bolo, quer comprar um bolo, quer comprar um bolo, não, aí é comum. Nem sei o que fazer para quem apenas oferece produto ou serviço, aí eu não sei. Agora, para quem oferece o que aquilo proporciona no interno de quem está adquirindo, aí sim essa pessoa identificou a parada, a mágica. Para de vender produto e serviço, passe a vender algo além disso. Pagando, quitando as dívidas. Simples assim. A primeira coisa que alguém desocupado pode fazer é dar um jeito e fazer alguma coisa para engrenar e girar, nem que seja trabalhar no farol. Depois dessa primeira coisa, a segunda coisa que essa pessoa tem que fazer é desenvolver um plano para sair daquele farol no menor tempo possível. Porque senão você acha que a vida é trabalhar no farol. Pegou? É profundo, né? Espero que você tenha conseguido entender a visão. Dá uma volta onde você quer empreender e observe que as pessoas mais reclamam. Em qualquer área. E aí começa a ser a pessoa que desenvolve solução para as reclamações desses demais. Depois arruma uma maneira de descobrir onde exatamente essas pessoas que reclamam estão. Depois arruma uma maneira de descobrir como se relacionar com essas pessoas. Depois arruma uma maneira de oferecer o seu produto para essas pessoas. E muito mais importante que tudo isso, arruma um diferencial dentre todas as outras pessoas que vão oferecer essa solução que você oferece. Seja lá qual for a solução que você oferece, qualquer uma, já tem alguém fazendo. Seja melhor do que esse alguém. Se eu conseguir fazer essa parada, tirar isso do papel e praticar, aí fica fácil. Talvez você não consiga trabalhar com o que você gosta, mas se você trabalhar com a solução que as pessoas estão procurando, te dá o mesmo recurso. Isso é a visão. Bom, para mim o crescimento não tem a ver com o local de origem, não, tá? Não tem a ver com onde você nasceu ou em outro lugar. Então eu nem falo sobre isso. Para mim dá para você crescer onde você nasceu ou dá para você crescer em uma outra cidade, em um outro país. Essa é a primeira parte. Agora, crescer é difícil mesmo. Não adianta você achar que é difícil você crescer onde você nasceu. Porque pensa, para você deixar aí seus amigos, sua família, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, às vezes seus filhos, um cônjuge, e tentar a vida em uma grande centro. Você pensa que é fácil para alguém que não é de São Paulo chegar em São Paulo e alcançar resultado? Você pensa que é fácil para alguém que não é do Rio chegar no Rio e alcançar resultado? Você pensa que é fácil para quem não é brasileiro ir para fora e alcançar resultado de verdade? Não, é tudo difícil. Da mesma dificuldade de querer crescer lá no lugar onde nasceu. O que muda é que gente que não te conhece não tem motivo nenhum para te invejar. É só isso que muda. O restante corre mesmo. Sabendo exatamente o valor do produto que você entrega ou do serviço que você entrega. Porque as pessoas pagam o preço pelo valor que elas levam. O preço é o que se paga, valor é o que se leva. Então eu, por exemplo, sei lá, fazendo uma palestra, que é um dos produtos que eu tenho hoje, um dos serviços que eu tenho hoje. Eu sei exatamente qual é o meu potencial de entrega em um bate-papo. E é baseado nesse potencial de entrega que eu vou cobrar o preço. E não vou recuar nesse preço. Não vou recuar nas condições. Porque eu sei exatamente o que eu entrego. Nós não aceitamos um contrato de uma palestra se não for para entregar o que quem contratou
precisa para o seu público lá. Porque não é quanto vem para a minha conta, para o meu caixa. É o valor que eu entrego para quem pagou aquilo. Ninguém te contrata para ser nada menos do que 120, 180, 140%. Se você aceita... Vou concluir. Se você aceita receber alguém que quer levar o produto que você vende, o serviço que você oferece para casa, e você quer cobrar um preço diferenciado por esse produto ou por esse serviço, a sua entrega nesse produto ou nesse serviço também tem que ser diferenciada. Então, para precificar, para além de você saber quanto aquilo custa para você, qual a conta toda de se fazer isso, você tem que saber qual é o valor que aquilo tem para quem leva para casa. Se você não sabe o valor que aquilo tem para quem leva para casa, você vai considerar só quanto aquilo custou. Ah, essa escova eu comprei por X, aí tem aluguel, tem meu dia, tem minha hora trabalhada. Não, isso é raso. Se você descobrir o que isso vale para quem leva, a conta pode ir para além de quanto isso custa no aluguel, você comprou por X, Y, etc. Só os águias fazem isso, e por isso só os águias conseguem vender esse mesmo produto por um preço diferenciado. Salve a tropa de Teresina, Piauí. Esse mês tem Rick Chester por lá. Esse mês não, mês que vem, né, tem Rick Chester em Teresina. Não vou te garantir 100% que você pode tirar essa foto comigo, porque isso vai depender de uma soma de fatores. Então seria muito irresponsável da minha parte garantir isso aqui e na hora não acontecer. Mas eu espero que consigamos essa foto. Mas independente da foto, eu espero que nesse bate-papo em Teresina você saia maior do que entrou. Essa é a visão. Conte com o maior número de pessoas que vai ter Rick Chester por aí em Teresina. Se é que ainda tem ingresso para essa parada. Visão. Fui. Certamente Josué. Tinha eu a idade de 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra e eu lhe relatei o que sentia no coração. Aí eu me vejo em Copacabana conversando com Deus. Eu estou aqui, eu não sei nem por que eu estou nessa areia, mas estou aqui. Com 40 anos de idade, mas estou aqui, lutando. E aí, em 2 versículos seguidos, está escrito: a terra que puseste os seus, certamente a terra que puseste seus pés será sua, por herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor. 4 décadas, lutando para alcançar o extraordinário. Está tudo lá em Josué. Maktub, estava escrito. É o livro que eu mais gosto da Bíblia. Então tem que inverter sua pergunta. É como resolver o meu problema emocional. Porque se você não resolve o problema emocional, você vai seguir patinando. Não adianta, gente. Não adianta você querer dar outros passos, você ou qualquer uma outra pessoa, querer dar outros passos antes de resolver os problemas. Vai patinar, ou vai dar errado em algum momento da caminhada. Aqui, por exemplo, não adianta eu te falar como você vai conseguir fazer coisa a longo prazo sem que você tenha um emocional para resolver. Não vai. Não consegue. Pensamento a longo prazo ele é acoplado literalmente a resolver emocional. Que as pessoas brasileiras criadas para ser imediatistas, como é que elas vão pensar a longo prazo? Tem que resolver aqui dentro primeiro, senão vai seguir patinando. Como buscar inteligência emocional? Faça isso. A primeira coisa que você tem que entender é que se você está munido de saúde plena, tem celular na mão, um smartphone na mão, internet, se você já tomou café hoje, tem uma cama, um teto, etc, 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 não tem nada de pobre em você. Até porque pobre é o diabo, né? A segunda coisa que você tem que entender é que mesmo não sendo pobre, existe uma vida melhor do que essa que você tem. Então liste essa vida e trace um plano para alcançá-la. Mas não fique se considerando pobre não, porque já tem uma armadilha para que isso seja feito o tempo todo na mente da galera. Pobre é o diabo, não você. Muita gente deixa de vencer pela intenção. Tudo que alguém queria ter nesse exato momento, certamente é a vida que você está chamando de péssima. Por pior que esteja a sua caminhada agora, munido de saúde plena, pode apostar que tem gente querendo ter essa vida que você tem aí. E você quer se vingar dessa vida. Eu acho que as palavras precisam ser melhoradas. Isso é problema aqui dentro. Ó. Deus sonda as intenções. E a vida que você tem hoje, ela está te ensinando alguma coisa nesse degrau que você está. E se você não se ater a isso, você vai perder essas aulas e lá na frente você vai capotar, seja lá qual for o resultado, porque não entendeu esse degrau aí. Não tem a ver com vingança. Não existe vitória por vingança, por ódio, não existe. Deus sonda a intenção. Passa a ser grato pela vida que você tem, enxerga o que há de melhor do que isso aí e vai buscar isso. Não por vingança, mas por querer melhorar a si próprio. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma caneta, papel, lápis, etc., e se debruçar e escrever lá em cima. Cadê o dinheiro que estava aqui? Se você estava empregado, estava entrando o dinheiro. O que foi feito desse dinheiro? Mas seja verdadeira consigo. Não precisa nem de me contar. Seja verdadeira consigo em responder. Cadê o dinheiro que estava aqui?
o que eu estava fazendo nessa zona de conforto que eu acreditava que tinha o nome de estabilidade. Cadê o dinheiro que estava aqui? O que poderia ter guardado? Quantos erros eu cometi enquanto eu estava empregado? Por que eu não guardei parte do que eu ganhei? Independente de quanto eu ganhei. Primeira coisa que você tem que saber. E a segunda coisa que você tem que saber, se você tem conhecimento em estética, você está num país onde as pessoas cada vez mais se preocupam com estética, você tem como recomeçar. É aqui dentro a guerra, gestão das emoções. Aqui, ó. Mas se faça essa pergunta, cadê o dinheiro que estava aqui? Responda para você, sem contar para ninguém. Seja bem-vindo à vida de gente adulta, o jogo é esse mesmo. Quanto mais perto as pessoas estão de você, elas têm a prática de querer te ver bem, desde que te ver bem não significa te ver melhor do que elas. E uma das estratégias que elas têm é ou não comprar na sua mão, ou tentar minar isso mexendo no seu emocional. Seja bem-vindo à vida adulta, jogador. Vai ficar até quando nessa zona de conforto aí? Para um frango nascer, ele precisa de quebrar o ovo. Para uma tartaruga nascer, ela precisa de quebrar a casca. Para uma águia nascer, tem que quebrar a casca. É só você que quer continuar dentro da zona de conforto e achar que vai crescer com o aplauso das pessoas de perto. Seja bem-vindo à vida de gente adulta. Pega essa informação e faça o que você quiser com ela. Espero que sirva como incentivo para que você quebre a casca do ovo e entenda que a águia tem asas e não raízes. Visão. Se for sonho da sua irmã trabalhar com unha de gel, aí a coisa tende a funcionar. Agora, se for apenas vontade sua, você pode montar um negócio para sua irmã no melhor ponto da cidade, com os melhores equipamentos, e ir lá, colocar sua irmã lá dentro, e nada vai acontecer, porque não era sonho dela. O mal da gente é querer que o outro faça o que a gente acredita que é bom para a vida do outro. Mas se aquele outro não acreditar naquilo com aquela mesma veemência, seja lá o que você fizer para ajudar, não vai surtir efeito nenhum na vida desse outro, porque não é sonho dele, não tem brilho no olhar, não está sendo feito, não está sendo proposto, e aí não vai acontecer. Vive o seu, deixa que a sua irmã vive o dela. Bom, minha força mental e minha autoestima certamente vem da necessidade desses dois princípios para seguir. Eu não sou bom nisso porque eu acho bonito ser bom nisso. Eu sou bom nisso porque isso é necessidade, é princípio básico para que você desenvolva a carapaça firme para seguir suportando essa vida caótica que é passar por esse planeta Terra. É pedrado o tempo todo. Se você não tiver gestão das emoções, se você não tiver autoestima, se você não tiver força de vontade, se você não tiver fé, você não vai conseguir passar por esse turbilhão aí. É um vale da sombra da morte todos os dias. Você fica com a cabeça baixa e a morte fala, vamos levar isso aqui, já está desanimado mesmo, vamos acabar de levar. Pode até me levar, mas vai me levar lutando. Posso até perder uma luta, mas vou perder lutando em cima do ringue. É assim que funciona. Então não é porque eu acho bonito, que eu sou o cara, não, é só princípio básico mesmo para seguir, para alcançar, é princípio básico de sobrevivência. Simples assim, é por isso que eu desenvolvo essas coisas, pela necessidade. Bom, algumas pessoas perguntaram sobre o curso, outras pessoas perguntaram sobre palestra, sobre a agenda, então deixei as duas coisas. Primeiro eu deixei um banner sobre o curso, com um link lá para quem quiser, quem tiver curiosidade de ver como funciona, quem quiser adquirir, etc. E depois deixei os contatos da Marisa, que é quem vende as palestras de Rick Chester. Seja para uma ou para outra coisa, tá aí nos stories. Visão, hein? Fui! Perguntem! A leitura é algo indispensável na vida de quem quer alcançar o extraordinário. Literalmente indispensável. Mas é algo que você vai fazer com muito cuidado e de maneira bem gradual para que não fique pesado. Eu leio muito acima da média, então não servo de base para isso não. É uma construção de um hábito que vai começar de ler meia página por dia até que você consiga ler um livro em 2 ou 3 dias, que é o meu caso. Mas mais importante do que você se programar para ler um livro por mês é depois de ter lido o primeiro livro do primeiro mês, você interpretar e praticar a leitura daquilo. Porque senão você vai ser uma pessoa cheia de informação na mente e que nada mudou em resultado porque não praticou nada daquilo que leu. Então não tem a ver com a quantidade que você lê, tem a ver com o que você extrai e pratica no seu dia a dia. E para isso você lê 2, 3 livros no ano e praticar isso pode surtir muito mais efeito do que você ler 12 livros, um por mês e não praticar nada. Tome cuidado para não confundir as coisas. Visão, hein? Pega a visão! Sabia que eu não tinha percebido isso? E eu virei isso durante a live. Mas vamos lá, né? Gratidão por ter contribuído nesse sentido. E ele percebeu que a data está virada aqui, hoje é 26. E deixa eu olhar isso. Eu viro isso todo dia, tá? Tá vendo como as águias contribuem? É isso.
Aí você já vira a ampulheta novamente e coloca aqui. Show, jogador! Luz na caminhada, hein? Gratidão pelo toque aí, ó. Já contribuiu. Agora sim, dia 26. Bom, avalie a sua capacidade para dar aula. Uma coisa é você dominar algo que você faz por estudo, outra coisa é você conseguir lecionar, falar sobre isso para mais pessoas. Então a primeira coisa a fazer é avaliar qual é a sua capacidade. Você falar, isso aqui eu posso falar com firmeza, isso aqui eu posso falar com propriedade, isso aqui eu posso falar com propriedade. Isso aqui eu não devo entrar, isso aqui eu não devo entrar, isso aqui eu não devo entrar. E dentre tudo aquilo que você escolher falar, fale só daquilo que você conseguiu êxito, que você materializou, que você fez, que você testou, porque aí é algo validado por sua própria caminhada, por sua própria história. Não fale uma vírgula que você ainda não tenha alcançado. A menos que você fale sobre isso quanto vontade, quanto plano para o futuro, quanto propósito a ser buscado. Fale apenas do que você fez, cuidado com as aumentadinhas, nem para mais nem para menos, apenas do seu tamanho. No mais, vá lá e dê o seu melhor. Qualificada demais para não aceitar tal convite. Visão, aí Deus está te vendo. Como assim só consigo pagar o valor do empréstimo? Mal seria se você não estivesse nem conseguindo pagar o valor do empréstimo. É por isso que eu falo com as pessoas que a ampla maioria das pessoas tem problemas de emoção porque não consideram seus pequenos avanços. Você teve uma ideia de abrir uma loja, você escolheu um nicho. Primeiro, ideia de abrir uma loja, um avanço. Escolheu um nicho, outro avanço. Buscou empréstimo, outro avanço, porque você conseguiu o porte, você tinha nome para pegar um empréstimo, de alguma maneira você conseguiu. Abriu a loja, outro avanço. Está conseguindo pagar um empréstimo, outro avanço. Está reclamando de quê? Considere seus pequenos avanços. Se vocês não respeitar a lentidão do processo e considerar os pequenos avanços, você vai achar que a sua vida está caótica, sendo que tudo que muitos milhões de outros queriam é a vida que você está achando que está caótica. Não, parou. Não existe isso. Deixa o povo saber que é sua. Bota a cara no sol. Não existe. Se resolveu ficar na cidade pequena, permita que as pessoas saibam que é você que está fazendo aquele negócio. Vai ficar com medo de quê? Da inveja? Não está blindado pela fé, não? Vai ficar com medo das críticas, não está blindado pela gestão das emoções, não? Vai ficar com medo do de perto não comprar, não está blindado pela sua habilidade de conhecer pessoas novas todos os dias, não? Vai ficar atrás de parede por quê? Vai ficar no bastidor por quê? Permita que as pessoas saibam que é seu. Você já abriu, você não pode contar o seu próximo passo, mas o passo dado as pessoas têm que saber que foi seu. Não porque vai dar certo ou vai dar errado ou isso ou aquilo, mas é porque é o que você está fazendo. O processo precisa ser mostrado para as pessoas. Se der tudo certo, ok. Se der tudo errado, ok da mesma maneira. Se deu certo, lucro. Se deu errado, aprendizado. Mas toca o barco colocando a cara no sol. Você não vai gerar valor no serviço. Você vai gerar valor em você. Nesse caso aí, você vai gerar valor primeiro em você. Para que as pessoas, ao optar em fazer tráfego pago, elas tenham um leque de possibilidades, mas escolha o seu. Contratar na sua mão. Para isso você gera valor em você. Eu falo muito disso sobre a água. Cadê? Vem cá. Tá aqui. Isso aqui é a água. Pega a visão. Não tinha como eu gerar valor na água, não. Ela vinha lacrada, ela vinha rotulada. Não podia alterar nada na água, não. Então eu gerava valor no vendedor. Porque era eu e mais 30 vendendo água em Copacabana. E o que levaria alguém a comprar água na minha mão, sendo que era a mesma coisa que todo mundo vendia? Qual era o meu diferencial? Aí eu comecei a agregar valor em mim. A galera falou, cara, todo mundo aqui vende água, mas da maneira que aquele cara vende é só ele, então eu quero comprar na mão dele. E aí a coisa começou a acontecer. Gere valor em você, para que as pessoas queiram o tráfego pago comprado pela sua mão e não pela mão dos seus concorrentes. É a visão. Desculpa a sinceridade, mas com muito serviço, sem equipe, você vai ser só um atarefado que não tem tempo para mais nada, para além de trabalhar, não vai conseguir ganhar muito para fazer isso, não vai transformar sua realidade, pode ser que lá na frente, se já não estiver acontecendo, mas sem equipe, lá na frente você vai viver à base de remédio, trabalhar para comprar remédio, para recuperar uma saúde perdida por excesso de trabalho sem ter uma equipe. Doeu, né? Mas não se preocupa não que você não está sozinho nesse barco não. Pelo menos você já sabe que tem um problema de dificuldade de contratar a equipe. Problema é as pessoas que acham que conseguem fazer tudo isso sozinho e ter vida plena, saúde plena. Não tem, jogador. Dá um jeito de contratar alguém que saiba montar uma equipe. Vá para o Sebrae vai ajudar muito você nesse sentido aí.
Esse país que não usa as possibilidades do Sebrae fica muito para trás. Vai ao Sebrae, o Sebrae pode te ajudar. O Sebrae oferece treinamento nesse país todo, palestra com um monte de água nesse país todo. Eu vou aproveitar que eu falei do Sebrae no Stories anterior e vou dar mais essa pincelada aqui. Galera, se vocês estão empreendendo de A a Z desse país, principalmente você pequeno, médio, microempreendedor, procurem o Sebrae, estejam próximos ao Sebrae, busquem saber quais são os cursos, mentorias, palestras, treinamentos ofertados pelo Sebrae. Tem uma gama de possibilidades no Sebrae que pode transformar não apenas você, quanto o seu negócio em algo muito melhor, maior e mais promissor. E a galera não se atém a isso. Eu sou muito grato ao Sebrae, particularmente o Sebrae MG me ajudou muito na minha época de microempreendedor, mas sou muito grato ao Sebrae Nacional por tudo aquilo que ele possibilita ao pequeno, médio e microempreendedor. Não que ele não possibilite para cima, mas essa galera precisa de um conhecimento para ontem que o Sebrae contribui muito. Estejam próximos ao... Desde sempre, cansaço se resolve com descanso. Então não tem ser humano de ferro. O cansaço se resolve com descanso. Até 2008 eu não fazia descanso regular porque a luta era outra, as condições eram outras, eram bem adversas, então eu descansava quando dava. E a minha luta era difícil, principalmente quando eu surgi, que eu vendia água, era 40 graus, a luta era difícil, encarar aquele sol e dar o meu melhor todos os dias. Agora para baixo, jamais. Nunca fui um cara cabisbaixo, um guerreiro de fé nunca gela, né? Então tem que estar sempre para cima para subir ao ringue, lutar a luta tem que ser lutada independente da situação. Isso eu sempre fui para cima. Cansaço se resolve com descanso. E subir ao ringue para lutar, a luta tem que ser lutada, não pode ser opcional. Então não tem cabeça baixa, não. Nunca fui um cara de baixa cabeça. Qualquer pessoa que teve acesso ao ringue, seja lá em qual época da vida, sempre viu um cara para cima. Independente das circunstâncias, sempre viu um cara para cima e sempre viu um cara lutando. Essa é a visão. Não houve uma demora para vender os primeiros exemplares do meu livro. Na verdade, não houve uma demora, nenhuma dificuldade para vender as primeiras dezenas de milhares de cópias do meu livro. Não porque o Rick é uma pessoa especial ou diferenciada, etc. Mas ele tem algo que as pessoas precisam praticar mais, que é um posicionamento, uma estratégia de posicionamento. Um trabalho que antecede algo que vai ser ofertado. E isso já estava sendo muito bem feito, não apenas pelo Rick, mas por toda a equipe que trabalha na estratégia de posicionamento do Rick, para que quando o produto propriamente dito, o livro, estivesse disponível, não demorasse para vender essas primeiras dezenas de milhares de cópias. E a gente fica muito feliz em saber desse caminho e trilhar esse caminho. Não é de um dia para o outro, porque antecede, vem antes de lançar o livro ou o e-book. Tem a estratégia de posicionamento do autor propriamente dito, de todo o seu time, para anteceder a possibilidade. É uma das coisas que muita gente pratica. É muito comum ver esse tipo de cartão fidelidade em que cada 10 compras a pessoa ganha um produto ou um serviço, etc. É algo comum. Então, quando isso foi lançado, era uma novidade, era diferente. Agora é muita gente fazendo, ou seja, é algo comum. É legal, mas se você basear apenas nisso, pode ser que você esteja dentro do senso comum. É necessário pensar outras coisas, outros diferenciais, para que você não pare nesse degrau aí. Mas é algo interessante, tá? As pessoas gostam disso. Se no lugar que você atende, as pessoas gostam desse tipo de prática, faça também, para não ser a pessoa que não está fazendo. Mas não pare nesse degrau. Busque outras maneiras de fazer outras coisas mais interessantes. Bom, eu tenho uma plantação de mexerica, bergamota ou laranja cravo, vai depender de onde você está no Brasil. E vamos imaginar que lá tenha 10 pés de mexerica. Como colher mais mexerica? Primeiro, cuidando dos pés que já tem, para que na próxima lavoura eles dêem mais mexerica do que esse ano. E segundo, plantando mais mexerica. Então, quando a gente fala em colher mais, nós precisamos nos ater à nossa parte de fazer mais, para que a colheita seja maior. Então você precisa conhecer mais pessoas, você precisa treinar mais em relacionamento, você precisa melhorar as suas técnicas, você precisa trabalhar mais, se debruçar mais, no primeiro momento curtir menos e se debruçar mais em cima das obrigações do trabalho, para que uma hora isso surta efeito comece a surtir efeito em colheita de clientes. Sempre fazer mais para colher mais. E atender com excelência, né? Para manter os que você já tem quanto cliente.
Vou te contar uma parte da minha história que, se você me acompanha, possivelmente você já sabe, já conhece, mas eu quero linkar ao que você está dizendo. Eu comecei a trabalhar aos 7 anos de idade porque eu queria comer carne. Primeira vez que eu vendi verdura, eu peguei o dinheiro, fui ao açougue e comprei carne, pé de frango. Era o que dava para comprar com aquele dinheiro. Só que o dia que eu comprei o pé de frango, eu vi que naquele lugar tinha um negócio chamado picanha. E aí eu cismei que eu queria comer aquilo. O cara falou, isso não é para sua realidade. Eu falei, hoje não é para minha realidade, mas pode guardar meu rosto que eu vou comer isso. Eu tinha 7 anos quando eu comi pé de frango e eu tinha 40 quando eu comi picanha de verdade pela primeira vez. 33 anos de espaço de tempo. E eu não desisti. Talvez você não tenha alcançado o seu objetivo, é porque o espaço de tempo ainda não te permite. Mas se você suportar o espaço de tempo que eu chamo de processo, pode dizer que você alcança e supere 1000 vezes o objetivo inicial. Porque hoje eu superei milhões de vezes a ideia de comer picanha. Pegou? Regra 1. Nunca pense em desistir. Regra 2. Nunca se esqueça da regra 1. Seja lá qual for o objetivo de toda a humanidade, desistir de lutar por esse objetivo te coloca em uma condição inferior aos demais. Lutar por esse objetivo, independente qual seja a condição que você tem hoje, te possibilita alcançá-lo, por mais irrisória que seja a possibilidade. Quem está te contando isso ou te falando isso é alguém que tinha irrisórias chances de ocupar o lugar que ocupa, mas cismou de seguir a caminhada. Deu no que deu. Então o conselho vai ser sempre isso. Nunca desista do seu sonho e nunca se esqueça de nunca desistir dos seus sonhos, independente de quais sejam esses sonhos. Olha, se a sua loja já deu dinheiro, é só refazer essa rota e fazer dinheiro novamente. Se a sua loja está dando prejuízo, tenha a humildade de fechar, caso necessário seja, sem desistir do seu sonho. Mas fecha se hoje ela está dando prejuízo. Faz um queimão aí, vende tudo e fecha. Para de dar murro em ponta de faca. Se necessário for, vá para a CLT, vá trabalhar para alguém para adquirir conhecimento, recurso, etc. Estabeleça um tempo para você se organizar trabalhando para o outro, para que um dia você volte a ter sua loja. Mas não fique sonhando o que não dá para sonhar no hoje, não. Tem que ser realista, saber o exato tamanho, nem para mais e nem para menos. E tem um monte de gente nesse país que está brincando de ser o seu próprio patrão sem ter a menor condição e muito menos conhecimento para isso. Só para não ter que trabalhar para alguém. Não entre para essa bolha que o seu tempo está passando e passa rápido, tá? Trabalhar para os outros não tem problema, principalmente quando isso é para servir para um laboratório para que um dia você tenha o seu próprio negócio. No mais, não desista. Deus está vendo a sua luta. Visão.